primeiro e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Somos felizes porque Ele nos amou primeiro. Somos amigas porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Quem? Jesus, O nosso Salvador. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro e eu sou filha de Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Boa tarde, mais um programa Ele Me Amou Primeiro. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para tratar desse tema junto com essas preciosas, e a gente vai falar hoje bastante sobre mulher, sobre o nosso papel, sobre o nosso comportamento e sobre como nós influenciamos a sociedade em que vivemos. Então nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz sobre isso, para que possamos aplicar na nossa vida, na nossa família e ensinar a outras através do nosso exemplo. E uma pergunta que eu faço para você agora: o que tem sido prioridade na tua vida? Te chamo para um tempo de reflexão, para que você possa abrir o seu coração e que a palavra do Senhor possa entrar no mais profundo e fazer morada e transformar as suas prioridades, para que você entenda para que você foi criada e qual é o seu papel na sua família, na sociedade, na igreja e principalmente como esposa no teu casamento. Ele me amou primeiro, já deixa aí o seu joinha, o seu coraçãozinho, o seu like, recomenda esse vídeo para outras pessoas. Cada vez que você deixa um comentário ou que você deixa o seu joinha, outras mulheres vão possivelmente receber a indicação desse vídeo. Então, é uma forma de você estar colaborando e levando a mensagem adiante. Que Deus abençoe e vamos orar agora para a gente começar mais um programa. Pai, nós te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar pela tua presença santa, bendita. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de ter acesso à tua palavra, de ter acesso a conselhos, a direções, a mandamentos, a edificações em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, e nos ajude a compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que possamos nos submeter àquilo que o Senhor nos ensinou, que possamos ser verdadeiros súditos do Senhor, que é o nosso Rei, que é o nosso dono. Senhor, nós sabemos que desde o princípio o Senhor estabeleceu padrões para que pudéssemos viver a plenitude de vida que o Senhor tem para nós. Porém, Deus, infelizmente a sociedade tem caminhado distante da tua vontade, com muitos padrões distorcidos, e hoje, Senhor, nós queremos falar mais uma vez sobre isso, e queremos que isso seja resgatado primeiro em nossa vida, nos submetendo a Ti, nos submetendo à Tua palavra, para viver, ó Deus, plenamente no nosso lar, para sermos referências, Senhor, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Pai, ajude-nos, Senhor, a compreender a Tua vontade, os Teus ensinamentos. Fala conosco, Papai, nessa tarde, que a Tua palavra possa alcançar os corações e possa responder às dúvidas pelas quais as pessoas às vezes têm vivido e perguntado.
Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem trago à luz como nós devemos proceder e nos ensina, Senhor, a sermos obedientes em nome de Jesus. Amém. Bem-vinda, Zoé. Bem-vinda, Shirley. Alegria grande estar aqui. Que alegria, né? Estar junto de novo, depois de um mês de férias. Isso mesmo. Como é que foi aí o tempo de vocês nesse mês que passou? Frio, muito frio. Gente, Jesus é lindo. Hoje, deixa eu pegar meu coraçãozinho aqui, ó. Meu coração. A gente teve aniversariante nesse mês de junho. Alguém do nosso grupo marcou aí uma data muito especial. Alguém aí, ó. Alguém. Peraí, assim, ó, tô fazendo. Fiz 60 anos, achei que não ia chegar até aqui, mas Jesus é muito bom, estou muito feliz. Gente, eu amo aniversários, né? Cada ano que a gente passa, cada dia que a gente passa é tempo de celebrar, de agradecer, tanta bondade, tanta misericórdia do Pai. Alegria enorme estar com vocês aqui hoje. Parece que a gente está aqui na nossa sala, na nossa varanda, tomando um chazinho gostoso e nos animando. Na fé, naquela alegria. Opa, quem aceita um chá? Deus nos abençoe muito nessa tarde. Onde você estiver, qual seja o horário de você, onde você estiver, o importante é que Jesus seja a razão do nosso viver, a nossa esperança, a nossa alegria. Jesus é lindo demais. Porque Ele nos amou primeiro. É a razão da gente estar junta, né? Essa é a alegria do nosso coração, a motivação da gente acordar todo dia e saber que alguém que nos ama está cuidando de nós. E Ele disse que Ele vai estar com a gente todos os dias, até a consumação do século. Ai, que presente. Aleluia. Pensam demais. E eu vou estar lendo agora para nós aqui o nosso texto, né? Chave desse dia, que tem várias palavras aí, chaves para a tua vida, para o teu comportamento, para a tua casa. E ó, Tito 2, de 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Gente, quando nós recebemos uma missão do Senhor, tem um porquê, tem um para quê e tem o agora, né? O momento. E esse texto são apenas 3 versículos, mas quanta coisa a gente pode tirar de lição desse texto. E eu queria incentivar vocês a pegar um caderninho, escrever na linguagem de hoje, escrever nas suas palavras, escrever de uma maneira mais fácil. Vai no dicionário, no Google, pega no Google a definição de algumas palavras que você não entende. Por quê? Porque o estudo desse texto, desse pedacinho da palavra de Deus, pode revolucionar a sua vida. O Senhor quer nos fazer mulheres com o padrão dele. Não é para viver uma vidinha de qualquer jeito, não é para viver uma vidinha baseada no que a internet fala. É para viver de acordo com isso aqui, ó, o manual. Quando ele nos fez, ele nos deu essa missão. E essa missão de ser mulher começou lá no Éden, quando ele disse para Adão que ele ia dar para ele uma ajudadora. E aqui está a definição da gente. O que é ser ajudadora? E ainda tem assim, ó,
além de ser a ajudadora que Deus quer, ele diz assim, você que está mais experiente, ajude aquelas outras que ainda não chegaram lá a serem assim, 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 assim. Por quê? Porque se isso acontecer, a palavra de Deus não vai ser difamada. Olha que sério isso. Se você não cumprir seu papel, a sua missão, a palavra de Deus pode ser difamada. Essa parte que no versículo 5 que diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. Porque aqui, ó, tá tudo aqui na palavra. Se você faz o que não está na palavra, faz do seu jeito, faz do jeito da internet e acha que está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, me perdoe. Se não tiver aqui dentro, esse é o padrão, esse é o esquema que o Senhor deixou para a gente. E aí diz, quanto às mulheres idosas, eu ia deixar essa parte para minha amiga Zoé, porque ela tem cabelo branco, mas eu sou mais velha que ela, né? Claro! A Zoézinha fez 60, meu Deus! E a gente tem uma alegria muito grande de poder estar nesse programa, junto com Giovana, junto com as mais novas, Nicole, Luana, ajudando as mais novas a olharem para esse padrão e dizer assim, eu quero isso daí para minha vida. Se Deus tem dado para elas casamento de 40, eu vou fazer 40 agora em julho, e Zoé vai fazer, acho que 40 também, depois ela fala. Se Deus tem dado para elas casamentos sólidos, filhos no Senhor, se a vida delas está ordenada, é porque elas têm de onde tirar esse modelo. E de onde é? Da palavra. Não tem nada sobrenatural, não tem uma guru, né? Uma pessoa que eu sigo na internet, não tem. É a palavra. E aqui diz assim, que as mulheres idosas sejam sérias em seu proceder. Aí para mim fica difícil, né? Ser séria. Eu vivo com essa boca aberta, com a canjica mostrando toda hora. Mas só que no proceder, eu sou séria. A gente tem que ser séria, por mais que o temperamento seja diferente, por mais que o jeito da pessoa seja diferente, a seriedade é ter palavra, ter aquela coisa assim, ó, não, eu faço assim sempre. Eu não sou uma coisa aqui, daí subo, depois desço, depois subo. Tem gente que anda assim na vida cristã, né? Uma hora tá bem com Deus, daqui a pouco desce, vai. Não é assim. Séria no proceder, em todo tempo, a mesma pessoa. Ou dentro de casa, ou fora de casa. De qualquer jeito, você é a mesma pessoa. Eu lembro que uma das coisas que me fez me apaixonar ainda mais por Jesus quando eu me converti, foi porque eu tinha muitas máscaras. Eu tinha a máscara de dentro de casa, eu tinha a máscara da escola, eu tinha a máscara da igreja, eu tinha cada pessoa que me conhecia, eu queria ser boazinha para aquela pessoa, aí eu me fazia daquele jeito, botava aquela máscara. E quando eu me converti, eu senti Jesus arrancar tudo para eu ser eu mesma. Porque Ele me amou do meu jeito, foi Ele que me fez assim. Ele me conhece, Ele sabe das minhas fraquezas, Ele sabe das minhas debilidades. Então, eu não precisava mais de máscara nenhuma, não precisava mostrar para ninguém uma coisa que eu não era. Então, quando Deus criou você, Ele fez você para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Deus criou você para ser uma mulher de Deus, séria no seu procedimento, sem máscara, sem, eu vou me parecer com... Não, uma coisa que eu estou vendo ultimamente na internet é assim, é aqueles cursos rápidos de maquiagem. Eu gosto desses negócios, viu, gente? Gosto do meu batomzinho, gosto. Mas as mulheres estão ficando tudo igual. A sobrancelha já é tudo igual. Aí o modo de passar a base, o rímel, não sei o que lá, o iluminador, para fazer uma bochechinha, para fazer um buraco aqui. Aí vai ficando tudo... O nariz vai ficando fininho, tudo com maquiagem. Vai ficando tudo no proceder do estereótipo de beleza que é criado pelo mundo.
Nós somos quem Deus diz que nós somos, amadas, criadas para um propósito muito definido, ajudarmos. Se você é casada, o seu propósito é ajudar seu marido. Se você é solteira, o propósito é ajudar quem Deus colocar perto de você. Temos uma missão, precisamos cumprir essa missão, sendo ajudadoras, sendo sérias no procedimento, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, sendo mestras do bem. Para quê? Aí tem todas aquelas coisas. Para que as mais novas, para aquelas que estão começando agora a carreira de fé, possam ser aquelas que são recém-casadas, amando seus maridos, e até aquelas, esses tempos atrás, deixa eu até contar isso. Eu estava conversando com uma pessoa que já é casada há muito tempo. Só que ela viveu sempre no ministério, né? O marido pastor e ela mulher de pastor, aquela vida tal, se dando, se doando, e a casa sempre cheia, os filhos pequenos, filhos maiores, a vida toda ela correndo atrás de cumprir o ministério do marido para ajudar o marido. Mas ela não sabia amar o marido. Sabe por quê? Porque ela não fez o vínculo quando eles casaram. Ela não tinha amizade com o marido. Ela tem aquele amor filéu, assim, e tal, de vez em quando. Tá. Mas quando todos os filhos saíram de casa, os dois ficaram dois estranhos no ninho. Dois estranhos. E aí a gente tem abençoado eles, conversando, falando da palavra, instruindo ela, já de uma certa idade, a amar o seu marido. De que maneira? Como? Porque ela faz a parte dela. Serve, tal, da comida, mas não tem aquele momento de amizade, de cumplicidade, de falar bobeira, de gostar de estar perto, de deitar a cabeça no ombro e ficar sem falar nada e ter aquele tempinho gostoso. Então, até mesmo aquelas que não são recém-casadas, até aquelas que já estão há um tempo visando só os filhos, casa, limpeza, essas daí às vezes esquecem que casar é outra coisa. Então, nós precisamos ajudá-los também. E seus filhos serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus maridos. Gente, é tanta coisa que nós temos como missão. Precisamos estudar isso daí e colocar em prática. Não é só para saber aqui na cabecinha, não. É para conhecer e pôr em prática. Em nome de Jesus, que você hoje receba do Senhor esse alerta, essa bandeirinha vermelha, dizendo: atenção, atenção, cuidado, você está indo por uma rota errada. E você se arrependa e volte para o caminho do Senhor, para cumprir a missão, o papel que o Senhor te designou. Em nome de Jesus. Beijo. Amém, amém. Gente, Jesus é lindo demais e Deus nos fez com um papel maravilhoso. Deus nos fez com um papel muito especial, criado desde a fundação do mundo. Então, cuidado com os enganos. Tem gente falando por aí que você precisa se libertar dessa família tradicional, que você precisa sair dessa opressão do lar. Gente, eu não sou oprimida, eu sou uma mulher feliz, eu sou uma mulher que posso ter a minha casa como um lugar de refúgio para tantos que precisam, para necessitados. Eu posso amar meu marido, eu precisei aprender a amar. É interessante, né, que eu faço uma faculdade para aprender a estudar, mas às vezes para casar, para relacionar, a gente acha que não precisa, que vai ser óbvio. Por que a Bíblia diria que as mulheres precisam aprender a amar? Porque a gente se apaixona, tudo parece cor-de-rosa, mas a vida real, tem dia que você não acorda assim. Tem dia que o amor, o sentimento, ele não está em você. Então é preciso uma decisão. Por isso nós precisamos aprender. E a palavra
tem uma coisa que eu acho muito interessante. Para eu poder praticar, toda discípula, ela precisa crer, obedecer, ela precisa ouvir o que é ensinado, ela precisa prestar atenção e ela precisa praticar. Nessa escola do bem, nessa escola da vida, não há professoras teóricas, não há acadêmicos, não há pessoas que façam a sabedoria para viver a vida, não é fruto de diplomas, de TCC, trabalho de conclusão de curso, de mestrado, de doutorado. Nós não nos tornamos mestras do bem tendo um diploma, tendo algo que nos diferencia. O que nos faz mestras do bem, primeiro, é termos sido alunas. Um mestre é um professor. Todo professor, ele foi aluno. Se ele foi um bom aluno e aprendeu bem a lição, se ele praticou aquilo que Deus determinou para mim como mulher, que é uma missão espetacular. Gente, eu tenho nas minhas mãos a capacidade de formar vidas. Tem gente por aí falando que ter filho é uma coisa horrorosa, que ter filho dá muito trabalho, que ter filho... Dá trabalho. Mas tem gente dizendo, imagina se eu vou ter filho que eu vou estragar meu corpo. Imagina se eu vou perder minha liberdade por causa de um filho. Eu quero curtir, eu quero aproveitar. Gente, cuidado com os enganos. A Bíblia diz, filhos são bênção. A Bíblia diz que filhos serão para alegria e regozijo. Às vezes a gente não vê essa alegria tão rápida. Você nasce um bebê, o bebê só chora, e há tantas dificuldades. Mas se Jesus disse que é bênção, é porque ele está enxergando além e ele viu tudo perfeito. Então, primeiro, eu preciso ser aluna da vida, aluna de Jesus. Discípulo nada mais é do que aluna, né? Alguém que aprende. E não é um aprendizado teórico, né? É pela prática. Pela prática nós somos firmados, e aí praticamos, nos atrapalhamos, e aí Deus nos corrige, Deus nos ensina, é muito lindo. Até que eu possa me tornar uma mestra do bem. O que é isso? Se não, eu ser alguém que alguém possa olhar e dizer assim, puxa, eu gostaria de ser como ela. Eu gostaria de imitá-la. Como será que ela faz isso? Eu me lembrei de uma coisa que sempre me encanta. Uma mulher de Deus, ela não pode ser um poço de águas paradas. Um poço, ele só é um depósito de águas. Mesmo que ele tenha uma corrente, ele é limitado. Agora a palavra nos diz, fala em rios de água viva. Em João 7, 37, 38, diz, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então nós temos que ser assim. Uma mestra do bem, uma pessoa, ela está exalando a vida do Senhor. Às vezes cai chuva, às vezes entra graveto, às vezes cai árvore nesse rio, às vezes a água fica suja, às vezes tem tormenta, mas ele flui. E sabem o que não flui? Eu nunca fui, gostaria muito de conhecer, mas o Mar Morto é um mar, como um lago, que ele é tanto sal que tudo morre nele. O Rio Jordão entra nele e ele simplesmente, ele vira um depósito de sal, então ele não gera vida. Então que nós não sejamos assim, que nós não sejamos pessoas... A palavra diz que nós temos que ser sal. Mas às vezes tem mulher que vai ficando tão salgada, é tanta coisa boa, é tanta experiência, é tanto conhecimento, é tanta bagagem, e que ela não flui para os outros. Então, eu fiquei pensando nisso, que nós, como mestras do bem, não sejamos pessoas assim, ponto final, não sejamos lagos que não produzamos vida. E quanto mais nós soubermos, quanto mais nós aprendermos, mais nós daremos conta da nossa vida para o Senhor. É impressionante. Eu tenho muito temor. Eu não quero ser uma teórica. Eu não quero falar bonito. Eu quero viver bonito, que agrade o meu Senhor.
E agora eu queria perguntar uma coisa para vocês. Essa palavra fala em mestras do bem. Vocês conhecem mestras do bem? Eu conheço várias. Eu, por onde vou, encontro mestras do bem. Elas têm nome, elas têm endereço, elas são mulheres reais neste século que têm decidido olhar para Jesus e fazer da sua vida uma fonte a jorrar para a vida eterna. Elas se dispõem a ser canal de Deus. Então essas mulheres, elas se chamam Marias. Vamos chamar de Marias. Como a mãe de Jesus, que deu Jesus ao mundo. Que nós possamos ser inspiradas pela figura de Maria, uma mocinha tão jovem e que se dispôs a abrir mão da sua vida própria para dar Jesus ao mundo. Que nós possamos ser assim, que nós possamos multiplicar, que nós não sejamos poços, que nós sejamos pessoas que multipliquem, que dividam, que compartilhem. Às vezes não é necessário palavras, não é para ficar uma pessoa chata, não é para ficar ensinando todo mundo, dando palpite na vida de todo mundo, sem que a pessoa pergunte, sem que a pessoa te diga, te fale, olha, fica à vontade. É tão legal quando você chega num lugar, a pessoa fala, olha, se você vê alguma coisa, você me ajude, eu quero aprender mais. Mas ser uma mestra é ser uma referência de mulher de Deus, que possamos dizer como Paulo, né? Sede minhas imitadoras, como eu sou de Jesus. No que eu não imito Jesus, no que eu ainda não sou padrão, por favor, não me imitem. Não copiem, copiem o que há de Jesus. E se há alguma coisa boa, é Jesus. O mérito todo é dele. Se tiver alguma coisa atrapalhada, é minha atrapalhação, interpretação minha. Queridas, a palavra de Deus é simples, é verdadeira, e há muita mentira hoje em dia, mas vamos renovar nossa fé no que Jesus disse. Ele disse que nos escolheu desde antes da fundação do mundo para sermos santas, para sermos irrepreensíveis. As mulheres estão procurando um sentido para a vida, um objetivo para viver, e nós temos isso. Nós fomos chamadas para ser santo, para santificar os que estiverem ao nosso redor, para sermos bênção aonde estivermos, para sermos sal, para darmos aquele gostinho bom. A comida pode estar maravilhosa, se não tiver sal, não tem graça. Que nós possamos ser essas mulheres graciosas que despertem nos outros fome de Deus, a sede. Uma comida com sal, ela desperta sede. E Jesus é a água da vida. Que nós possamos ser essas pessoas que, por onde passamos, despertemos esse desejo das pessoas de conhecerem mais o Senhor. Então, que há tantas mulheres preciosas e com quem eu tenho aprendido nessa trajetória. Eu poderia citar o nome de várias delas, mas eu correria o risco de ser injusta, porque por onde eu passo, eu aprendo e eu tenho sido edificada por mulheres que nem sabem que são minhas professoras. Jesus é lindo. Amém, coisa linda, né? Muitas vezes a gente não percebe, mas a verdade é que o tempo todo nós estamos influenciando pessoas. Já falamos sobre isso aqui várias vezes, e isso é tão sério, porque se você não fizer nada, durante a tua vida você vai influenciar mais de 20 mil pessoas, de alguma forma. Se você fizer algo que não é bom, ser um exemplo ruim, você vai influenciar, marcar a vida de pessoas, com traumas, com outras situações, com exemplos ruins, com ciclos que vão se repetir. Mas se você escolhe seguir e obedecer e aprender da palavra e procurar referenciais para a tua vida de pessoas que sejam mestras do bem, pessoas que estejam vivendo segundo aquilo que a palavra tem ordenado, você vai influenciar pessoas e transformar corações, transformar atitudes, transformar lares por onde você passar. Como a Zoé disse, é impossível citar quantas pessoas já influenciaram a nossa vida positivamente, segundo a palavra de Deus.
Então, isso é lindo. Algo que eu tenho falado sempre com as minhas filhas, com as pessoas que eu tenho contato. Olha a vida de quem você está se aconselhando. Olha a vida de quem você caminha. Olha a vida, escolha suas amizades. Coloca isso tudo numa balança, a maneira que a pessoa vive, a comunhão que essa pessoa tem com Deus, o quanto Deus dirige a vida dessa mulher, dessa amiga, dessa pessoa que está te influenciando, que está te aconselhando. Olha como é que é o lar, como que é o comportamento dos filhos, como que essa mulher se comporta com o marido, como ela age diante da adversidade. Isso tudo influencia muito, porque nós somos seres influenciáveis. Você pode até me dizer, não, eu não sou, mas você é. Tanto que a sociedade muda, o estilo de roupa muda, o estilo de cabelo muda, e daqui a pouco você está usando algo que você achava que não era bonito, porque está todo mundo usando e você foi influenciado por isso. Então, nós precisamos ser influenciadoras do bem. Usar a nossa internet, usar o grupo de WhatsApp, usar as conexões que Deus coloca, as outras mães das outras crianças no parquinho, a sua maneira de tratar o teu filho ali. Quando você vai com o teu marido, seja num restaurante, numa sorveteria, ou uma caminhada no calçadão, ou no centro da tua cidade, como que você se comporta? Você é uma mulher que fica cobrando o teu marido na frente de todo mundo? Reclamando? A gente precisa aprender. E é graças a Deus que o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias de recomeçar. Porque se até ontem eu caminhei de uma forma que eu possa melhorar hoje eu tenho a oportunidade de ser diferente. Se até ontem eu fui alguém que não influenciava em algumas áreas para o bem, hoje eu posso me arrepender diante de Deus, tomar uma atitude e transformar a minha vida e a minha conduta para que eu possa influenciar. Não é ruim e não é fraqueza reconhecer e pedir perdão. Pelo contrário, isso é reconhecer que existe um Deus e que nós precisamos da misericórdia dele para conduzir nossos dias. Amém? Como é bom, meninas, estar aqui com vocês. É uma alegria ver Jesus falando, né, todos os dias conosco, e mais uma vez quando estamos reunidas. A gente sempre fala que melhor seria estarmos todas ao vivo, juntas, sentadas ao redor da mesa, cada uma tomando a bebida favorita, um chá, um café, um chimarrão. Mas a alegria que a gente tem é que o Senhor, ele se manifesta sempre que nós nos colocamos à disposição de ouvir a voz dele, né? E esse texto de Tito eu acho um texto muito precioso, porque é um texto que traz diretrizes de como que a gente tem que se comportar, né? Que vocês estavam falando antes e eu fico encantada com isso. Mas me veio umas coisinhas no meu coração. Uma é aquela expressão que a gente fala, que você até colocou, sobre a mulher segundo o coração de Deus, né? É um livro muito lindo, inclusive, que eu já li. E quando eu estava lendo esse livro, Deus me chamou a atenção para a versão dessa frase em inglês. E eu vou falar em inglês só para quem conhece se atentar ao detalhe que fala que é a woman after God's own heart. É um homem, no caso, não é a woman, é a man, porque na Bíblia fala da história de Davi, né? Então me perdoem, foi um homem, né? Mas ele fala assim, um homem em busca do próprio coração de Deus. E nós traduzimos para a versão em português como um homem segundo o coração de Deus, né? E usando essa expressão para nós mulheres, isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque toda vez que eu lia isso, assim, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, então eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus, eu sempre entendi como este é o padrão que eu tenho que alcançar. E isso gerava em mim muita ansiedade. Então eu posso ler Tito e gerar muita ansiedade, porque eu tenho que ser honesta, sensata, boa dona de casa, bondosa, sujeita ao marido, amar o meu marido, amar os meus filhos. É uma lista grande de coisas que são muito sérias para que a palavra de Deus não seja difamada e para que eu possa entrar na eternidade, porque tem a ver com o meu comportamento, né? Mas é que o Senhor fala comigo com isso, e aí isso me chamou muita atenção quando eu li essa tradução. Eu fui lá no inglês e meditei, e o Senhor falou comigo a ver como que se fala. Em outras línguas fala a mesma coisa.
que Davi foi um homem que estava buscando o coração de Deus, buscando o próprio coração de Deus. Então, em português, ele gera essa confusãozinha. Então, eu quis compartilhar com vocês isso, porque eu acho que isso resolve, pelo menos para mim, resolveu muito. Que não era uma questão de ser segundo um padrão rígido, mas seria seguir desesperadamente, conhecer a Deus, agradar a Deus, amar a Deus. E isso vai naturalmente me transformar. Quanto mais de Jesus eu buscar, quanto mais do coração de Deus eu buscar, mais eu vou ser bondosa, mais eu vou ser sensata, mais eu vou ser sujeita ao meu marido, eu vou ter prazer em obedecer, né? Mas não é o contrário. Não é eu seguindo todos esses pacotes de regras que isso vai gerar amor por Deus. O amor por Deus vem primeiro, né? Então, ele nos amou primeiro e eu tenho que amar ele primeiro. E quando eu amo a Deus e me encho dele, todas as características que Deus espera de mim, ele produz em mim, através do Espírito Santo. Então, isso é muito precioso. Para mim, foi muito libertador, que tem uma tendência a ser muito exigente comigo mesma, né? E eu falo isso porque talvez tenham outras mulheres que sejam assim, né? Assim, meus pais sempre me diziam, a gente não te cobra, porque você já se cobra demais. Né? Meu marido diz a mesma coisa, eu não tô cobrando nada de você. Eu falei, eu sei, eu já tô me cobrando demais. Então, o Senhor tem me trazido a viver hoje uma realidade de não me cobrar, porque Deus não me cobra. Deus me capacita, Deus me faz idônea para viver aquilo que Ele me chamou, os princípios e o plano dele para mim. Então, a capacidade é dele, né? É quando Jesus disse assim, vão e alimentem este povo. E os discípulos olharam para Jesus e disseram, como é que a gente vai alimentar essa multidão? Aí Jesus deu a ordem e Jesus fez o milagre. Jesus pegou os pães e os peixes e ele multiplicou. Então, Jesus deu a direção, mas ele sabia que aquela direção era impossível humanamente de ser cumprida. Então, quando eu leio um texto desse, talvez sabendo da minha personalidade, eu penso assim, tem coisas que eu acho que são impossíveis de ser vivida. Mas Jesus vira e diz, eu vou te dar do meu espírito, eu vou habitar dentro de você e eu vou te ajudar a fazer tudo aquilo que eu tô pedindo de você. E isso, para mim, muda toda a perspectiva, né? A disposição do meu coração tem que ser de me colocar e dizer assim, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu preciso de Ti. Produz isso, opera em mim, né? Então, isso enche muito meu coração, isso foi algo muito forte quando Deus falou comigo. E aí eu aproveito para animar, como a Shirley falou, de fazer estudos, né? Eu aproveito a animar, se você conhece outra língua, se não conhece, hoje tem aplicativos que permitem você ler em diferentes versões. Isso ajuda muito a gente a entender, né? O que a palavra está dizendo, porque às vezes a palavra em português ela não é tão clara. E aí junto com isso tem uma outra palavra que eu acho muito linda, que é a palavra piedosa, né? A gente tem um entendimento de piedoso diferente do que fala no inglês. No inglês fala godly, então significa de Deus. Então ser piedoso é ser de Deus, né? Então assim, eu acho isso incrível. Quando a palavra fala sede piedosos, sejam meus. Deus está falando sejam meus. Então isso é um exemplo do que como a gente pode ir estudando, né, e lendo. Eu não sei grego, não sei hebraico, como a nossa Giovana querida, não sei tantas outras línguas, mas a gente pode meditar e estudar. Isso ajuda a gente a entender a palavra e poder obedecer, né? Porque a gente não seja desobediente por falta de conhecimento. Que a gente não desobedeça a palavra por ignorância, né? Mas que a gente se encha da palavra e isso nos inunde para isso, né? Então, um exemplo, a Shirley falou sobre tirar as máscaras. E é interessante, porque isso vem de sincero. Sincero é sem cera, porque antigamente as máscaras eram feitas de cera, né? As máscaras, as venezianas, as máscaras principalmente a persona do teatro italiano eram feitas de cera. Então, quando você fala que você é sincero, é porque você é sem cera, sem a máscara de cera. Então, são exemplos disso, mas que eu fui lembrando enquanto vocês falavam e que eu acho que acrescenta nesse sentido, né? Então, a gente realmente tem que tirar a máscara. E toda vez que a gente é muito animada ou muito calada, tem alguma coisa ali dentro que às vezes a gente usa para esconder. E o Senhor vai nos mostrando, eu não quero que vocês escondam nada de mim e nem das pessoas que vocês estão perto, né? Então eu acho isso muito precioso. Deus vai abrindo o nosso coração, tirando tudo que é nosso e deixando só Ele,
né? E na verdade não é que Deus vai, não apenas Deus vai colocando dele, Deus vai tirando o que é nosso, né? Ele vai esculpindo a obra de arte que é a própria vida dele em nós, tirando aquilo que não agrada a ele, né? E assim a gente pode viver uma vida coerente, uma vida constante, uma vida íntegra, né? Integridade vem de ser inteiro, né? Então um pão integral é porque ele é um pão mais inteiro do que um pão que não é integral. Então a palavra fala que nós temos que ser íntegras. Íntegras é inteiro. E um dia Deus me falou, eu quero você inteira. Ou é tudo, ou é nada, né? Eu não quero ser sua prioridade, eu quero ser seu tudo. Né? Então, é nessas coisas, e isso eu tô lembrando de algumas palavras, porque a Shirley falou sobre o estudo, né? Então, quando a gente estuda a raiz da palavra, o que aquilo quer dizer, a gente começa a entender a dimensão do que Deus quer operar na nossa vida, né? A dimensão do que Deus quer fazer mesmo, para que sejamos mais parecidas com Ele, né? E essa lista, eu tô ali, eu olho para essa lista, tô aqui com ela aberta, eu olho para ela e penso assim, Jesus, eu ainda tenho muito que melhorar. Mas é a tua vida em mim que permite que eu viva isso na plenitude, né? Então, é muito precioso, realmente, a gente estar meditando juntas na palavra, né? A gente pode passar aqui um dia inteiro falando só sobre o versículo, né, de Jesus, sobre aquilo que o Senhor nos ensinou. Isso é um pouquinho do que veio no meu coração. Quando a Nicole estava falando sobre estudar a palavra, ainda me lembrei de outra coisa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como conhecer a palavra se não estudá-la, se não entrar nos mínimos detalhes dela e pedir revelação do Espírito Santo. E se eu conheço a verdade me liberta do medo, né, que é aquela coisa que a Nicole estava falando, do perfeccionismo, da ansiedade, da angústia de achar que não consegue, e não consegue mesmo não, se não for pelo Espírito Santo, a gente não consegue nada, tudo vem dele, ele dá a missão pra gente ser mulher de acordo com o coração dele, seguindo, buscando chegar na altura da varoa perfeita, né? Mas de acordo com o padrão dele e conhecendo a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. Amém. Queridas, e falando sobre isso, vocês devem conhecer o texto, né, de 1 Timóteo 2,11, que diz, a mulher aprenda. Eu não sei se acontece com vocês, mas a gente, às vezes, ouve que a Bíblia é machista, ouve absurdos assim de que a Bíblia tem alguma coisa contra as mulheres, isso é ridículo. A palavra diz a mulher, aprenda, em silêncio. Se eu estiver falando, como é que eu vou aprender? Então isso é uma questão da natureza. Eu preciso ficar em silêncio, não apenas da minha boca, mas eu preciso aquietar meu coração para poder ouvir. Gente, é muito simples. Se você fala ao mesmo tempo, ou com a boca, ou nos teus pensamentos internos, eu não estou aprendendo. Só que a gente, às vezes, parece que só fala assim, parece que só aprende assim, a mulher em silêncio. E aí fala, a Bíblia é machista. Então, gente, vamos ler o que está escrito? A palavra diz, a mulher aprenda. Como eu vou ser uma boa dona de casa se eu não me esforçar para isso? Se eu for fazer uma faculdade de medicina, eu vou estudar 6 anos, 2 anos de uma residência, mais uma especialização. Às vezes as pessoas levam 10 anos e a vida inteira tem que ficar estudando por causa de um curso, de uma profissão. Mas para fazer o que Deus quer, às vezes eu penso assim, vou fazer de qualquer jeito e no fim vai dar tudo certo. Não existe isso, no fim vai dar tudo certo. A palavra diz, quem perseverar até o fim será salvo. É isso que vai dar certo, né? Não é o acaso, não é porque eu vou ficando de cabelo branco que eu vou ficando mais sábia. É uma disposição de dia a dia buscar o Senhor. Então vamos nos esforçar, vamos estudar, vamos aprender. Como é que eu vou amar meu marido? Como eu posso conhecer, estudar mais esse marido? Como eu posso abençoar meus pais? Gente,
Às vezes as pessoas ficam assim, querem no dia do aniversário dar um presente muito bacana para a mãe, no dia das mães levar a mãe num restaurante chique, e às vezes a mãe não está interessada nisso, sabe? Às vezes a mãe gostaria de um abraço, de um telefonema, que você simplesmente contasse suas bobeiras, a mãe ia ficar tão feliz. Às vezes a mãe ia ficar tão feliz que você dissesse: mãe, vamos ver o pôr do sol? Vamos olhar o mar, sabe? E dar uma pipoca para a mãe. Gente, as mães, eu não sei, mas eu me alegro com coisas tão pequenas, sabe? Se eu posso estar com os meus filhos assim, sentar, bater papo, tomar um chá, é tão simples as minhas expectativas, são simples. Mas às vezes as pessoas, elas não param para observar as outras, para aprender as outras. Com as pessoas que eu estou relacionando, como elas se sentiriam amadas, né? A gente às vezes acha que as pessoas precisam de coisas muito caras, muito especiais. Às vezes são coisas tão pequenas, tão delicadas, né? Que alguém observou você e disse: ela gostaria. Uma vez foi tão interessante, uma irmã minha veio me visitar, e aí foram dias tão gostosos. Passaram umas semanas, chegou pelo correio uma caixa. Ela me mandou de presente umas coisas tipo assim, um descascador de batata, um lambe-lambe daqueles, um pão duro que rapa as coisas, uma faquinha bem amolada. Ela me mandou umas 3 ou 4 coisas numa caixa. Não é que eu não poderia comprar aquilo, mas ela reparou que aquilo não tinha na minha casa e que facilitaria a minha vida. Eu fiquei tão emocionada, né? Porque ela observou. Então vamos aprender as coisas, vamos aprender a lidar com os filhos, vamos observar. Há tantas mestras do bem, às vezes em silêncio, mas você vê o fruto, fala: puxa vida, eu queria ter um filho como aquela. Como ela criou bem, chega perto. Para que alguém queira ensinar, é preciso que haja pessoas que queiram aprender. Então que nós tenhamos esse coração. Me ensina, me ajuda. Como você fez? Como é que o teu marido é tão apaixonado por você, ele olha, os olhos brilham. Como é que você faz para cultivar isso? A tua casa está sempre em ordem, eu sei que você não tem empregado, eu sei que você tem vários filhos, eu sei que você tem 1000 coisas, mas a gente chega e se sente sempre bem-vinda, não acha que está atrapalhando. Como é que você consegue fazer isso? Eu queria que a Nicole falasse um pouquinho mais na prática sobre essa coisa, sobre como ser boa dona de casa. Eu admiro ela tanto. Ai, Jesus, tem misericórdia. Que responsa, né? Mas assim, ó, eu realmente gosto muito dessa parte, assim, porque eu aprendi com a minha mãe, então é fácil falar, né? Aprendi com a minha mãe e, ao mesmo tempo, tenho criado na dependência do Espírito o meu estilo, né? A minha casa, a rotina é diferente, né? Mas o que eu acho precioso disso, que me chama atenção, é que é uma das coisas que tem um adjetivo antes. Ele não disse que é para você ser dona de casa. Ele disse que é para você ser boa dona de casa. Ele não disse que é para você ser a melhor dona de casa. Ele disse que é para ser boa. Então, na linha, não é nem para você ser péssima, nem regular, nem excelente. Ele disse que é para você ser boa. Por quê? Porque ele sabe que a casa toma muito tempo. Então, se você se dedicar totalmente à casa, Deus sabe que isso vai roubar seu tempo, seu esforço, sua dedicação para as outras coisas que também importam muito. Mas não é para fazer de qualquer jeito. Então eu acho isso muito precioso e eu vejo que enquanto eu era solteira e mais jovem, eu entendi isso e eu vi, eu tenho que ser boa dona de casa antes de casar, né? Porque quando casar, aí é a hora do vamos ver e aí não tem, as coisas embolam muito mais. Então, quando eu era solteira, na adolescência, assim, né, eu ajudava minha mãe nas tarefas, eu me envolvia em tudo. Teve momentos em que a mamãe não estava tão bem de saúde, então eu ajudava fazendo, ou às vezes ela fazia um curso de francês no sábado de manhã e eu era responsável por fazer o almoço, né? Em outros momentos, os meus pais viajavam e às vezes ficavam 10, 15 dias fora, e nisso eu tinha que fazer o mercado, a gente limpava a casa, a gente dividia as tarefas, né? Todo mundo adolescente, mas eu era a mulher mais velha da casa, né, assim, então, às vezes era aquela coisa, ficava os 10 dias embolado, antes deles chegarem, a gente corria para ficar tudo lindo, e eles chegavam, tava tudo lindo. A gente também já viveu isso,
né? Isso é importante ser dito, porque senão parece que é uma coisa que não é real. Todo mundo estudando de véspera aqui, a gente dava aquela corrida antes deles chegarem e chegava, a casa estava intacta. Mas nisso eu tive muita oportunidade de treinar, porque dona de casa é treinamento e a prática leva à perfeição. Essa frase, ela não é bíblica dessa forma, mas ela realmente demonstra que quanto mais a gente pratica, mais fácil as coisas ficam. Então, eu não esperei casar para começar a praticar. Quando eu casei, essa parte já estava resolvida. Então, foi muito bom, porque aí eu não imaginava que eu ia ter tantos outros desafios no casamento, né, dentro de casa. Então, assim, teve um momento que eu falei para a mãe, olha, eu quero cuidar das roupas. Que ela tem uma coisa com lavar as roupas lá, e eu disse, agora eu sou a minha responsabilidade. Então, eu lavava, eu estendia, eu recolhia e eu dobrava, e cada um guardava a sua roupa. Né? Teve momentos em que a gente cuidava que eu cuidava da comida. Quando eu estava trabalhando nos turnos alternados, eu era responsável por fazer o almoço. Né? Assim, e lá em casa era assim, éramos 6 em casa, né? Mamãe, papai e os 4 filhos. Então, tinha dia que era, cada um traz um amigo e aparece mais uns discípulos. Às vezes, a gente tinha almoço para 10, 15 pessoas. Então, aprende a fazer comida para retiro, assim. Eu gostava disso, isso era muito bom. Estou falando um pouquinho de antes para vocês entenderem que essa prática de boa dona de casa, né, para qualquer mulher, eu acredito que ela tem que ser exercida no momento em que você está. Hoje a minha filha vai fazer 5 anos, ela coloca a mesa, ela tira a mesa, ela me ajuda a separar as roupas que são dela, que são do irmão dela. Ela tem dentro do limite dela a ajuda dela com a casa. E isso é uma prática, isso é um exercício, né? E eu, até 2 meses atrás, não tinha absolutamente ninguém para me ajudar dentro de casa. E o Senhor me abençoou com uma pessoa que tem vindo de 15 em 15, e tem sido muito bom, pelo menos para dar essa geral. Mas eu tenho vivido essa rotina de administrar as minhas demandas. Vocês sabem que eu tenho um bebê pequeno, né, e uma filha de 5, quase 5. Mas Otto agora está com 8 meses. Então, assim, é uma demanda grande. E tem dias que embola tudo, como hoje. Tem dias que tá tudo lindo e não vem ninguém, mas nos dias que vem alguém, tá aquele caos na casa. Então, assim, isso é vida real, né? A gente gosta sempre de frisar isso, porque aqui a gente também não tá falando de algo que é uma foto para o Instagram, né? Não é essa a nossa realidade. A nossa realidade não é para que os outros vejam. A minha realidade, meu cuidado com a casa é para que Jesus se sinta à vontade aqui, né? Jesus, ele andou em toda parte, né? Ele andou com todo tipo de pessoas, né? Mas aquelas pessoas, eles não tinham a Cristo, mas quando ele entrou na vida das pessoas, ele colocou ordem. Ele não mora, ele não habita no caos. Ele entra no nosso caos e ele traz ordem. E para casa é a mesma coisa, né? E foi essa a minha experiência, né? Tem sido essa a minha experiência, de zelar pela ordem da casa para glorificar a Deus, né? Para que a palavra de Deus não seja difamada, né? Então, assim, tem poeira, gente, tem poeira em cima dos móveis, porque eu tenho um ditado comigo que a poeira sempre tereis convosco, né? Então, se eu tirar hoje, amanhã tem de novo. Então, assim, eu não sou neurótica de tirar a poeira, mas eu acho que as coisas têm que ser organizadas. A minha mãe aprendeu com a mãe dela que se as camas estiverem arrumadas, não tiver lixo no chão e não tiver louça na pia, a casa tá direitinho, né? Às vezes dá, às vezes não, mas a gente tem que se empenhar, né? É isso que eu vejo, assim, como esse empenho. E para mim, eu gosto disso, vocês sabem, né, que eu gosto disso, de organização, de arrumação, eu amo arrumar armário, né? Se eu pudesse abrir os armários das pessoas que quisessem ajuda, e eu adoraria arrumar e organizar e fazer algo que eu realmente me divirto. Vou, pode ir. Já fui umas vezes, vou de novo. Vou para paga a passagem que eu vou aí ajudar vocês. Então, assim, eu gosto disso. Mas isso hoje não toma o meu coração como uma necessidade de ter isso arrumado para ser vista, nem para uma satisfação pessoal. A arrumação da casa, ela é para que a casa funcione, né? Então, assim, eu já li muito sobre isso, eu já pesquisei, eu já aprendi algumas coisas, então
Eu brinco que eu tenho uma junção de vários métodos e eu não vou citar o nome de nenhum método aqui, mas assim, quando a gente arruma e organiza as coisas nos devidos lugares, é muito mais fácil manter, né? Se as coisas não têm lugar, é mais difícil as coisas voltarem para o lugar que elas não têm, se elas não têm lugar. Então, às vezes, a depender do momento em que você está na sua vida, às vezes você vai ter que tirar 1 ou 2 semanas de férias, ou dentro da sua possibilidade, não marca nada de manhã, e vai cômodo a cômodo, gaveta a gaveta, e vai organizando, vai fazendo, e vai colocando. Porque isso vai te facilitar no seu dia a dia. Né? Então, assim, se você consegue olhar e as coisas estão direitinho, eu tô aqui na sala e vocês estão vendo a parte de trás aqui, onde tem um pouco de material de homeschool, de fotos. Então, a casa tem que ter vida, tem que ter identidade, tem que ter isso, mas tem que ser fácil de ser cuidada. Para quê? Para que eu tenha mais tempo para o Senhor, para minha família e para cuidar daquele que precisa ser cuidado. Né? Esse é o meu lema. Né? Então, assim, eu tenho simplificado a minha vida, eu tive que abaixar o meu padrão. Né? Eu, quando solteira, eu era aquela que dizia assim, que absurdo dormir com louça na pia. Gente, a minha pia tá cheia de louça para eu poder estar aqui hoje. Então, assim, a gente vai balançando o que dá. Na vida real, a gente não consegue, às vezes, dar conta de tudo. Né? E não é esse o objetivo que Jesus tem. Então, o que o Senhor me ensinou foi, você não vai dar conta de tudo, porque o seu tudo não é o meu. E aí Jesus disse assim, você vai dar conta do que você precisa dar conta. Você vai dar conta daquilo que eu quero que você faça, sabe? Eu vou te capacitar para fazer, não é para fazer tudo. Eu vou te capacitar para fazer aquilo que eu considero importante. Então isso, para mim, que tenho lutado contra o perfeccionismo, tenho lutado com a procrastinação, né? Que são 2 palavras que estão em alta, e eu tenho começado a me ver, assim, como é difícil, às vezes. Eu enrolo tanto para umas coisas e sou tão ativa para outras, assim. Então, para mim, tem sido assim, Senhor, o que você quer que eu faça hoje? Sabe? O quê? E às vezes a gente tem que largar tudo e sentar e brincar no chão, até o coração da filha tá assim, ó, cheio, o tanquinho do amor dela tá ali cheio, satisfeito, e a gente consegue fazer tudo tranquilo. Às vezes a gente tem que parar, largar tudo, a casa em caos, e se prostrar diante do Senhor e pedir pro Senhor que traga paz, que ordene os meus pensamentos, ordene, né, o meu coração. Então, o cuidado da casa, ele tá diretamente relacionado com o meu coração. Né? E aí uma coisa que eu li num livro, inclusive esse livro da Elizabeth George, que é Mulher Segundo o Coração de Deus, ela diz algo que me chamou muita atenção. Ela disse assim, eu comecei a ficar muito agitada com a casa, com as coisas, com as demandas, e eu fui buscar o conselho com meu marido. E meu marido disse assim, você sai muito de casa, então agora você só vai poder sair de casa 1 vez por semana. E você vai resolver tudo que você tiver que resolver naquele dia. E aí eu comecei a tentar, dentro da possibilidade, sair menos de casa para conseguir dar conta da casa. Porque quanto mais a gente sai, quando a gente volta, as coisas embolam muito. E ainda mais com rotina de banho, cama, comida e das crianças. Então, assim, eu tento condensar as coisas que eu vou fazer fora de casa num dia, né, ou 2 dias, mas eu tento ter mais tempo em casa. E aí, quando eu tenho mais tempo em casa, eu tenho mais tranquilidade. Né? Eu vou fazendo as coisas com graça, né? E não deixo tudo para o sábado, porque sábado aqui na nossa casa é o nosso dia de família, então isso também ajuda muito, né? Então, assim, ter um tempo para o Senhor, para a família, né? Pode ser qualquer dia. Hoje, essa é a realidade que funciona na minha família, né? Que a gente trabalha de segunda a sexta. Então, assim, ter um dia para isso, ter um tempo para, no domingo, se é o seu dia de encontro com os irmãos, estar inteiro, não estar pensando nas coisas da casa, né? Então, assim, algumas dicas do que eu tenho vivido, mas eu acredito que nós temos que fazer com capricho, mas sem deixar que isso nos domine. É uma medida muito difícil, gente, eu vou falar a verdade, que assim, por mim, se eu pudesse, eu tenho uma tendência a ter toque, então, assim, vontade de estar tudo milimetricamente, ninguém sai do lugar, então isso aqui às vezes me dá agonia, que aqui tem mais peso do que aqui, enfim, a pessoa tem que trabalhar aqui com a cabeça mais forte. Mas eu tenho lutado, eu tenho começado a identificar. Eu tenho, às vezes, uma discipuladora, uma moça que cuidou de mim, ela disse assim pra mim, você tem que deixar uma toalha molhada em cima da cama. Eu falei, não, você tem que quebrar a sua tendência de querer ter tudo sob controle, sabe? E hoje eu consigo ver como isso é bom, né? Não deixo a toalha molhada em cima da cama, mas às vezes deixo na maçaneta. Assim, vou treinando quebrar a minha tendência, né? Porque senão isso vira doença. Então, o objetivo de Jesus não é que a gente fique doente pela casa.
Porque a casa fica. A casa não vai para o céu. Mas como eu me comporto na minha casa vai influenciar se eu vou ou não para o céu, né? Como eu me comporto. Se eu não me comporto bem, né? Se eu deixo que a casa roube o meu coração, se eu me estresso com os meus filhos, se eu falo mal com os meus filhos ou com o meu marido ou com os meus amigos, porque eu estou mais preocupada com a casa, com as coisas materiais, eu estou pondo em risco a minha eternidade com Deus. Então, é uma balança, né? Então, temos que ser caprichosas, sem sermos dominadas pela casa, né? Sem ficarmos também descabeladas, né? Então, assim, eu tenho esse cuidado, porque nós também somos esse reflexo, né? Então, assim, você tá naquele dia que você não quer se cuidar, então se cuida. Essa é uma regra que eu tenho. Eu tô, assim, com vontade de não ver ninguém, então é o dia que eu tenho que caprichar, né? Às vezes a gente tem que até que botar uma maquiagem para ficar sozinha em casa, porque a gente se olha no espelho e tem que se sentir bem, né? Então, assim, é um pacote, gente. Isso que a gente tá lendo aqui de Tito, e eu falei um pouco mais sobre ser dona de casa, não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Não adianta, ninguém aqui tá fazendo prova para ver se você tá sendo aprovado numa coisa ou noutra, né? Nós estamos falando sobre alcançar o coração de Jesus, né? Sobre conquistar aquilo que Jesus quer que a gente conquiste, né? Então, eu acho que isso é muito precioso e é um privilégio poder cuidar da nossa casa, né? E é isso que eu queria concluir dizendo. Tem muitos dias, muitos, que eu vou lavar a louça inquieta, agitada. E quando eu começo, porque eu tenho várias outras coisas para fazer e às vezes o dia embolou. E o que o meu exercício tem sido, Senhor, muito obrigada, porque eu tenho louça para lavar. Jesus, muito obrigada, porque eu tenho um marido. Muito obrigada, porque eu tenho filhos. Estou amamentando e a cabeça está cheia. Jesus, muito obrigada, porque eu tenho um filho e eu posso alimentá-lo, né? Eu posso cuidar. Então, gente, troquem a murmuração das coisas, a gratidão ao Senhor. Troquem, né? Comecem a louvar e agradecer a Deus e a profetizar. Vocês vão ver como é impressionante. Jesus nos dá superpoderes e às vezes em 15 minutos a gente faz coisas que a gente faria em 2 horas, quando o nosso coração está no lugar. E essa tem sido a minha experiência diária, né? Então, é tudo que nós fazemos, é por Ele, por meio dEle e para Ele, né? E o cuidado da casa da mesma forma. Enfim, é isso. Amém, coisa linda. Obrigado, Nicole, por tantas verdades aí, compartilhar um pouco da tua vida, das suas lutas e da sua história, né? De buscar esse equilíbrio que Deus tem para nós. A gente começou o programa hoje com uma pergunta: o que é prioridade para você? E a gente decorreu sobre várias coisas. E a verdade é que, atualmente, o que nós vemos muito são mulheres que estão, muitas vezes, sendo gentil, prestativa, bonitas, disponíveis, fora de casa. Para os vizinhos, para os amigos, para outras pessoas, mas estão sobrecarregadas, reclamonas, chatas, não disponíveis, desarrumadas dentro da sua própria casa, esperando que haja mudança na vida do cônjuge, dos filhos, mas não querendo ser a mudança que precisa ser. Então, meu convite é uma reflexão, que nós possamos ser a mudança que nós queremos para a nossa casa, em primeiro lugar. Que a gente possa refletir antes de olhar e de criticar e de falar o que não deveríamos falar. Pelo contrário, a gente precisa aprender, né? Aprender o momento de se calar, a hora certa, no momento certo, dizer a coisa certa. Pedir essa sabedoria para Deus, para a gente poder atingir o coração do nosso marido com sabedoria, com graça, que é isso que traz mudança real. Mulher reclamona, uma mulher chata, só vai afastar, só vai causar mais estresse dentro de casa, só vai influenciar os filhos de maneira ruim. Então é muito sério ser mestra do bem. Não adianta nada você chegar perfeita nos lugares, mas a tua casa tá uma baderna.
E a gente não está falando, como a Nicole disse, de ser perfeito tudo, de estar tudo 100% brilhando, mas é de planejar a tua vida. Planejar a tua vida, entender que antes de ser uma excelente mulher de negócios ou profissional, ou seja lá o que for, você foi chamada por Deus para ser uma boa dona de casa. Ah, isso é muito arcaico. Não, isso é para hoje, é para a nossa vida. Planeje seus dias para que você tenha mais equilíbrio durante as suas tardes e as suas noites. Porque às vezes nós terminamos o nosso dia estressado, porque não demos conta de fazer aquilo que precisava ser feito. Porque não planejamos, porque não organizamos, porque não temos sensibilidade para entender o que devemos fazer. Porque falta o quê? Conhecimento. A Bíblia fala que o povo cai em ruína, se destrói por falta de conhecimento. Às vezes buscamos conhecer tanto na área profissional, na área intelectual, e deixamos de lado aquilo que é mais importante, que é o conhecimento daquilo que Deus quer para mim. É o entendimento daquelas palavras que Deus deixou estabelecidas para mim como princípio, como fundamento. Quando a gente pensa numa mesa, pode ser linda o que for, se os pés não são firmes, não adianta essa mesa estar linda. Não adianta você ter uma mesa com suplá, com tudo maravilhoso, se a perninha é bamba, vai cair, vai destruir toda aquela beleza que você colocou ali em cima. Então, tudo na nossa vida são os princípios e os fundamentos que Deus deixou para nós. Pode passar mais 10 anos e as coisas mudarem, a tecnologia avançar, e está avançando assustadoramente. Os princípios de Deus não mudam. Famílias fora do padrão de Deus não funcionam. Vai ter problema, defeito. É defeito, porque Deus nos fabricou para ser de uma forma. E se nós estamos sendo usados por uma sociedade que quer impor padrões distantes daquele que Deus tem em nós, não vai funcionar. Vai dar errado, vai dar defeito, vai ter problema, porque fomos criados, fabricados por um Deus que conhece o fim desde o começo. Então ele sabe porque ele estabeleceu cada mandamento, cada princípio, cada padrão, cada papel, o papel da mulher, por que nós funcionamos melhor. Do que adianta, minha querida, você ser uma pessoa extremamente bem-quista na sociedade, profissionalmente, se dentro de casa o teu relacionamento é destruído? Do que adianta todo mundo te honrar se dentro de casa os seus filhos não te honram? Do que adianta você receber pessoas e às vezes você tá ali com a sua sala perfeita, maravilhosa, com o seu jogo de jantar francês, se lá dentro do teu quarto a sua vida, o seu comportamento está fedendo diante do teu marido ou diante de si mesma? A Shirley falou sobre máscara e hoje a gente vê tantos filtros que distorcem a nossa realidade, que distorcem muitas vezes a nossa história, as nossas marcas, aquilo que nós somos, a nossa identidade. A medicina está avançando, a estética está avançando, que ótimo, glória a Deus. Se a gente pode colocar um botoxinho e melhorar, mas você não pode perder a tua identidade. Daqui a pouco tá todo mundo parecendo Android. Ou então tá igual o Fofão, de tanta bochecha que as mulheres estão colocando. Gente, a gente fala isso, é até engraçado. Mas a gente tá perdendo a identidade. A gente tá olhando para a televisão ou para a cela do nosso telefone e a gente tá buscando referência aqui. Sendo que nós temos um manual para seguir. Mestras do bem, sensatas. As mulheres querem discutir tete a tete com os homens.
e acham isso bonito. Oh, minhas queridas, quantas vezes a gente perde a nossa feminilidade, a nossa doçura, querendo impor o que pensamos. De que adianta você ganhar uma discussão ou ganhar uma aprovação porque você discutiu para convencer as pessoas? Não é muito melhor você agir naturalmente e que com o tempo as pessoas vejam as verdades na tua vida? Eu acho isso muito sério. É muito sério. A gente ser honesta é tirar filtro. É reconhecer para nós mesmas a nossa realidade e se arrepender dela e mudar de rota e falar, quero deixar de ser essa mulher resmungona, chata, buscar conhecimento de Deus, buscar referencial, tirar esses filtros que as pessoas veem, a gente parar de sorrir só para quem está fora e começar a sorrir dentro de casa. Começar a colocar a mesa da melhor forma para nossa família. Você tá se sentindo, muitas vezes, o tempo está passando, não me sinto mais bonita como antes, não me sinto mais admirada dentro da minha casa. Olha o jeito que tu fica. O marido chega, você tá cheirando alho o tempo todo. Ah, mas é eu que cozinho. Eu também. Mas dá um jeito de tomar um banho, passar um perfume. Olha pro espelho e vê se você tá gostando primeiro. Porque do que adianta você usar a melhor roupa para as pessoas lá de fora? Para elas te notarem. E dentro da tua casa você não investe? Seja sensata, invista em quem está dentro da tua casa, invista no teu marido e começa a chamar a atenção dele. Não é falando, não, é sendo. A mulher tem um ditado que diz, por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Se o teu marido é mal falado, é porque você fala mal dele. Se ele não tem mais paciência, é porque tu enche a paciência dele. Fala o dia inteiro, reclama. Enche. Chega uma hora que não aguenta, o cara não aguenta mais, ele não quer ouvir. O homem não gosta de ficar ouvindo o tempo todo mulher falando na cabeça. Pede sabedoria para Deus, para como agir. Dizem que nós somos, em média, a média das 5 pessoas que nós convivemos. Quem tem sido suas amigas? Você senta com quem? Ah, não tenho amigo. Sigo na internet. Você segue quem? Quem que são as 5 pessoas que você está seguindo mais e curtindo o post? Presta atenção. Tá tudo aí. Você acha que é realidade o que estão colocando na internet, gente? Tem dia que eu acordo que eu tô com a bolsa aqui no olho. Eu vou fazer uma história, eu ponho um filtro lá também, né? Não precisa aparecer na internet com essa bolsa. Mas a realidade tá lá a bolsa, porque talvez eu não dormi bem. A gente tem que ser realista. Seja a mudança que você quer na sua casa. Você não quer mais grito? Para de gritar. Ai, meus filhos gritam. Com quem que eles aprenderam? Você acha que tu ganha uma discussão, uma conversa falando mais alto? Pelo contrário, você só vai se ferir mais. E ferir as pessoas que você ama. Por que nós temos paciência com gente de fora? Porque não queremos ser julgadas. Mas com aqueles que nós mais amamos, nós não conseguimos ter equilíbrio. Não queremos ser sujeitas ao marido mais. Não, século XXI não precisa falar de sujeição. É errado falar de sujeição. Falta de conhecimento, falta de sabedoria. Uma mulher sujeita, ela conquista muitas coisas no lar. E quem é sujeita sabe do que eu estou falando. Uma mulher que quer ser mais forte que o marido, ela perde muito. Inclusive suas noites de sono. Porque nós somos diferentes dos homens. Para eles, papum, acabou. Você não, a gente fica remoendo, o negócio fica ali. Mas falou isso por quê? A gente fica tentando achar a resposta.
A gente precisa entender essas coisas. Pensa antes de agir. Busca conhecimento, busca aprendizado. Aonde? Na palavra. Tira a máscara e reconheça diante do espelho quem eu sou. Sou chata, tô precisando melhorar, rabugenta, só reclamo, quero mudar os outros na força, mas você não quer mudar. Pensa na família que Deus te deu para cuidar. Pensa. Nicole falou, estava muito atarefada. O marido disse, saia um dia só e resolva tudo. Planejamento semanal. Separa um momento na tua semana para colocar em ordem. O que você precisa fazer? Ser boa dona de casa é isso também. Você não precisa sair todo dia para ir no mercado, você vai gastar com transporte, você vai gastar sua energia física, você vai ter que pôr, você vai gastar roupa, você vai gastar sapato. E um monte de coisa. O que você pode fazer para ganhar tempo, para ficar menos cansada? Para chegar no final do dia, o teu marido chegou, terminaram os trabalhos, você sentar com ele e ter aquele momento que a Shirley disse, momento do silêncio, ali juntinho, curtindo um ao outro. O calorzinho do corpo, gente. Se eu soubesse o que era isso há anos atrás, eu teria evitado muitas situações na minha vida. E eu falo isso com emoção, porque eu agradeço a Deus que eu tive a oportunidade de aprender. E de ter dias que eu renuncio, sim, renuncio ter tudo perfeito na minha casa para ter momentos com meu marido, para falar com os meus filhos. Equilíbrio, o Senhor nos chama a uma vida de equilíbrio. A gente precisa influenciar, os vizinhos precisam ver diferença em nós. Os familiares precisam ver diferença em nós. Aqueles que nós não dependemos nada, onde nós somos quem somos de verdade, precisam ver diferença em nós. Precisamos de respeito, de sinceridade, de cumplicidade, de enxergar o melhor no próximo. Mas para isso nós precisamos tirar todo esse peso de nós mesmas e sermos obedientes e submissas aos princípios que Deus tem para nós. Amém. Aleluia, que preciosidade, que preciosidade. Que Deus abençoe a cada uma de nós a poder viver essa vida plena, para agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor. Às vezes os elogios das pessoas não virão, mas que Jesus se alegre conosco, que Jesus fique feliz com nossa vida, porque Ele nos amou primeiro. Ele tomou toda a iniciativa de nos abençoar. E tudo que Ele pede, essa missão que foi dada pelo dono do universo para nós, para que nós sejamos, cuidemos da nossa família, formemos homens e mulheres para serem bênção nesse mundo. Essa missão dada pelo Criador do universo, Ele nos capacita. Ele nos tira fora todo medo, Ele nos capacita, Ele nos dá graça, Ele nos dá criatividade, porque Ele é incrível. E porque Deus jamais nos daria uma incumbência tão grande e não nos capacitaria. Ele é o general do exército mais poderoso desta terra. E nós temos nele todos os recursos para fazer tudo isso que Ele nos determina. Queridas, que Deus abençoe cada uma de vocês, onde você estiver, que o Senhor possa ser o princípio, o meio e o fim. Porque... Amém. E não se esqueçam que Ele nos amou primeiro. De novo. Me amou. Vamos lá. Vamos lá. Não se esqueça que Ele me amou primeiro. Aleluia. Conseguimos. Bom demais, meninas. Bom Deus demais. abençoe. Muito precioso. Queridas, não se esqueça aí de se inscrever no canal, de ativar aí notificações. Também deixa aí o seu like se você gostou desse conteúdo e compartilha esse link pelo menos para 10 amigas.
tenho certeza que isso vai edificar a vida delas. Coloca lá naquele grupo, sabe? Aquele grupo do trabalho, da escola, das vizinhas, do prédio, para que essas pessoas possam alcançar essa mensagem também. Que o Senhor te abençoe e não perca os programas passados, estão todos salvos aqui no canal. Então entra lá, acessa o playlist Ele Me Amou Primeiro e você vai estar vendo. Tem dos programas que nós fizemos que fala sobre organizando a vida. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você a colocar a tua casa em ordem também. Deus abençoe, fiquem com Deus e não se esqueça, escreve aí nos comentários, Ele me amou primeiro. Deus abençoe. Ele me amou primeiro e eu amarei para sempre. E eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro e eu amarei para sempre. E eu amarei para sempre. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Foi ele quem nos amou primeiro. Ele me amou primeiro e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Somos felizes porque ele nos amou primeiro. Somos amigas porque ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Quem? Jesus, O nosso Salvador. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro e eu sou filha de Deus. Porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Somos felizes porque ele